Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios 5, verso 17. Ainda estamos na primeira quinzena de um novo ano. Esta semana eu vi muita gente ainda publicando, compartilhando, enviando, falando de planos para um ano novo. Listas, compromissos, propósitos. Uma pessoa próxima a mim reiterou o propósito de que este ano vai perder peso, vai para a academia. Outro disse que vai casar esse ano. Falei, rapaz, mas que fé, hein? E o namorado? Não tenho ainda, mas vai ser esse ano. Listas assim são impressionantes, né? A coragem de viver o novo, mesmo quando não há nenhuma evidência. É o que eu disse no domingo retrasado, a diferença de otimismo e fé. Não é? Quando a gente pensa que otimismo é muita fé, ou fé é muito otimismo, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Neste caso tem que ter muita fé, porque a fé é exatamente você acreditar naquilo que você não tem nenhuma evidência. E quase que disse que é uma mulher, né? Mas a mulher disse, não, esse ano eu caso, pastor. Eu falei, mas não tem nem namorado ainda, rapaz. Bom, quem sabe no final do ano, né? Eu estava brincando com ela que a minha agenda de casamento, semana passada, lembra que eu falei sobre a minha agenda? Essa semana eu já estou quase encerrando a agenda de casamentos, porque eu comecei a ver, uma pessoa me procurou para marcar um casamento, agora em meio semestre não tinha mais vaga, eu falei, não, vamos ver para o segundo. Tá, no segundo talvez ainda dá, eu falei, eu vou ter que fechar, porque não está dando, senão não para. Que bom, né? A fila vai andando, eu quero ver os jovens casando, eu quero ver a vida se resolvendo, graças a Deus por isso. É maravilhoso ver a dinâmica da vida, é muito bom ver as coisas novas acontecendo. Especialmente quando essas coisas novas se refletem a presença de Cristo na nossa vida. E já que ainda estamos olhando para 2016 como algo novo, afinal de contas hoje só é dia 10, né? A gente não precisa correr tanto assim. Nós ainda estamos no dia 10 de janeiro de 2016. E podemos ainda falar de coisas novas, podemos ainda aspirar coisas novas. E o fato de talvez você não ter nenhuma evidência muito concreta de que coisas novas poderão acontecer, eu tenho certeza que o ano 2016 poderá ser um ano de muita novidade, sim. Ainda que se prenuncie um ano difícil dentro do cenário nacional, o cenário político, especialmente o cenário econômico, o fato é que com Deus a gente pode todos os dias viver algo novo, porque a palavra de Deus nos garante que todos os dias as misericórdias do Senhor são novas. Então, se não tiver dinheiro no bolso, pelo menos a misericórdia do Senhor vai ter. Novinho em folha todos os dias, para a gente viver um dia de bênçãos, um dia de experiências com o Senhor. E diz assim a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O apóstolo Paulo está entusiasmado com a nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo está impactado por aquilo que Jesus Cristo vinha fazendo em sua vida. Anteriormente, Saulo, agora Paulo. Inimigo do Evangelho, agora um defensor voraz do amor de Cristo. Alguém que matava os cristãos, agora alguém que estava disposto a morrer pelos cristãos. Alguém que aprisionava e agora estava preso. De fato, Paulo tinha toda a autoridade para dizer aos seus leitores da cidade de Corinto, sim, Cristo faz novas todas as coisas. E o maior exemplo, o maior testemunho, o maior poder dessa declaração estava na própria vida do apóstolo Paulo. Alguém que experimentou esta transformação, esta mudança profunda, intensa e visível do que Cristo é poderoso para fazer. No ano passado, quando estávamos vendo aquelas crises das ameaças terroristas, e lembro bem que isso foi uma das frases que eu li na época em que houve o atentado na boate francesa, é que alguém estava dizendo que certamente dentro do Estado Islâmico há muitos Saulos ali presentes. Mas falta-nos talvez homens e mulheres dispostos a ir lá para dizer para aquelas pessoas que o poder de Jesus pode transformá-los em pessoas novas. Nossos missionários no mundo islâmico, nossos missionários que permeiam o mundo muçulmano, alguns deles de forma secreta, ameaçada, sob risco, dizem que Deus continua fazendo coisas incríveis, maravilhosas. E quando eu digo incríveis, é na literalidade desta palavra, porque para nós, no mundo ocidental, no conforto do nosso cristianismo capitalista,
e no cristianismo, no mundo cristão, talvez a gente fale assim, não, será que isso acontece? Há 2 semanas eu ouvi a história, o relato de um missionário que contou e registrou isso por escrito, de que numa aldeia no norte de um país, se não me engano, o Paquistão, o missionário chegou, montou uma tela grande para projetar o filme Jesus, da Cruzada Estudantil. E quando o filme começou a apresentar as imagens de Jesus adulto, aquela aldeia toda começou a chorar e quebrantar-se. E ele não estava entendendo nada quando então o líder, o ancião daquela aldeia foi e ele disse, você sabe por que nós estamos desse jeito? Porque há alguns dias este homem esteve aqui entre nós e disse que você viria e que nós deveríamos crer na sua palavra. Coisas desta natureza, os missiólogos do mundo pós-moderno estão declarando e relatando que Jesus Cristo está se fazendo presente no mundo onde os cristãos não podem ir. Isso para provar a proximidade da vinda de Jesus, da volta de Jesus Cristo. A notícia dessa semana, que deixou o mundo gospel meio alvoroçado, é a notícia de que na semana que vem haverá em São Paulo a Marcha de Satanás. Eu quero dizer a você de forma muito sincera e é minha opinião. Nós plantamos isso. Eu nunca fui a favor de marcha para Jesus, mas uma vez que tivemos marcha para Jesus, nós demos o direito para quem quiser fazer marcha para qualquer outra pessoa. Porque Jesus nunca pediu para a gente fazer marcha nenhuma, tá ok? Vamos combinar isso. Eu nunca fui muito a favor desses movimentos que não tem muita fundamentação e muita base de um testemunho claro e evidente do que Jesus Cristo faz na nossa vida. Mas agora estão dizendo que vai ter domingo que vem, dia 17, marcha para Satanás. Os organizadores dizem que não tem nada a ver com religião, não é uma manifestação religiosa satanista, é na verdade um deboche, um ataque mesmo a alguns líderes ditos evangélicos. Eu prefiro não citá-los aqui publicamente, mas se quem quiser pesquise, e há uma declaração oficial que eles estão querendo sim atacar alguns homens que estão na mídia, que estão na política e que se dizem evangélicos, e eles querem satirizar este evangelho que as pessoas estão dizendo viver. Novamente eu digo, nós de alguma forma semeamos isso, porque a gente tem permitido um evangelho esquisito, a gente tem concordado com o evangelho esdrúxulo, à luz daquilo que é o Novo Testamento, e nós nos acostumamos com este mundo gospel que transtorna o evangelho, tirando de uma simplicidade de vida, de uma transformação de dentro para fora, para um movimento público, midiático, psicodélico e pirotécnico, e que nada tem a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Transformamos o evangelho um a um no evangelho de massa. E agora vem, como diz a física, para toda ação corresponde uma reação na mesma intensidade, na mesma direção em sentido contrário. E agora então temos que aguentar o tranco. Agora, vamos nos assustar, vamos nos descabelar por isso? Sinceramente, eu vejo esta notícia com muita tranquilidade. Primeiro porque diz o texto bíblico que o mundo jaz no maligno. E jaz é descansa. Para o mundo isso não faz diferença. E segundo porque eu estou seguro, o apóstolo João diz em 1 João 5,18, que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Então, podem fazer quantas marchas quiserem, que o inimigo não terá poder de destruir aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Pode fazer na vida de algum outro, mas na minha eu quero estar seguro de que isso não acontecerá. Portanto, não vamos nos alvoroçar, não vamos dar. Aí começa, o meu WhatsApp enche de mensagens. Pastor, o senhor viu isso? No meu WhatsApp aparece um monte de convite. O senhor está sabendo disso? Não vai falar sobre isso? Para mim, assim, quanto menos falar, melhor. Porque o que eles querem é exatamente isso. E um dos organizadores fala isso na reportagem que eu acabei tendo que ler para me informar. Ele disse, nós queremos chamar a atenção para os absurdos que se dizem aí em nome da fé. E é por aí mesmo. Porque não é essas coisas novas que o evangelho causa na gente. Não é esse tipo de novidade que a gente deve procurar. E na verdade o mundo gosta de tanta novidade, o mundo tem uma curiosidade. E especialmente por aquelas coisas que são fora do normal. Por isso que os filmes de terror, os filmes de tragédias ganham tanto vulto. No principal
site de vídeos, que é o YouTube, dizem que depois da pornografia, infelizmente, o que mais se pesquisa, se procura, são aqueles vídeos absurdos de mortes, de dilacerações, de decapitações, cenas de acidente. O avião cai não sei onde, aí diz que tem mais de todo mundo vai lá ver, porque a gente gosta, a gente tem um ar curioso, a gente gosta do sangue derramado, a gente gosta da tragédia. Parece que isso é a novidade que nos impulsiona. Mas novidade de verdade é aquelas que acontecem dentro de nós, e muitas vezes sem chamar a atenção da mídia, mas que começa a mudar o nosso interior, influenciando pessoas à nossa volta e fazendo coisas acontecerem ao nosso redor. E Paulo diz então que a presença de Cristo opera em nós novidade. E eu queria então dizer que se 2016 deverá ser um ano de novidade para você, o primeiro item que deve estar na sua lista é ter mais de Cristo em mim, porque é Ele que me dará coisas realmente novas. É o que a Bíblia diz. Mas que coisas novas são essas? Porque o versículo 18 vai dizer novamente, parece que Paulo vai desenvolver isso quando ele diz: mas todas essas coisas, que coisas essas? As novas, ele acabou de dizer, as coisas novas. Novamente eu quero reiterar a você, sempre que eu posso, ajudar você a estudar a Bíblia, a entender a Bíblia, nunca com versículos isolados, nunca sem fazer perguntas à própria Bíblia, e nunca criar esta curiosidade virtuosa de dizer assim, mas sobre o que Paulo está falando? Paulo está falando sobre coisas novas. E a gente tem que perguntar, tudo bem, mas que coisas novas são essas? Será que eu tenho o direito de colocar aqui, de inferir ao texto e de impor ao texto alguma coisa que eu acho que seja nova? Então, eu vou ler agora esse texto dizendo assim, bom, todas as coisas em Cristo são novas, então é esse ano que eu vou ter o carro novo, esse ano que eu vou ter a roupa nova, o emprego novo, a casa nova, o noivo novo, o noivo novo, não é? Ou a noiva nova, não é? Será que é este direito que eu tenho? Para alguns, sim. Para algumas pessoas, numa fé tão imatura, num despreparo tão evidente no trato com as Escrituras, algumas pessoas se acham no direito, então, de generalizar e dizer, a Bíblia diz que em Cristo as coisas velhas já passaram e agora surgiram coisas novas. Então, é esse ano, aí vai dizer, vai até lançar na internet a campanha do ano da novidade. O que tem de moda por aí que se lança assim. Mas você precisa ter a seriedade de dizer assim, mas espera aí, Paulo está falando de que coisas novas? Versículo 18 ele vai continuar dizendo, mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos entregou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então veja bem que Paulo está falando sobre coisas velhas e coisas novas, e ele se refere então exclusivamente à realidade de um mundo espiritual transformado. Estas coisas novas não procedem da minha vontade, estas coisas novas não procedem da minha ambição, essas coisas novas não procedem dos meus anseios, dos meus desejos, mas essas coisas novas, como diz o versículo 18, procedem de Deus. E essas coisas novas são frutos da reconciliação. Por isso, o que de melhor Deus quer fazer, e o que de novo Deus quer nos dar, é aquilo que Ele nos dá por meio da reconciliação com Ele. E nós então precisamos dar uma olhadinha no texto bíblico para descobrir e perceber, e então alistar, o que Paulo diz que realmente são as coisas novas que Deus nos dá, comparado ao mundo em que vivemos, à realidade da geração em que vivemos. Por exemplo, nós vivemos um tempo marcado pela dúvida. Sim, diante de tantas possibilidades e ao mesmo tempo diante de tantas ameaças,
A nossa geração, mais do que qualquer outra, vive um tempo de insegurança, de incerteza, de temor, que gera-nos então dúvidas. Nós não temos mais certeza de nada. A própria filosofia pós-moderna afirma categoricamente que não existe verdade absoluta. Então, tudo é colocado em dúvida. Os postulados, a própria ciência, o que disseram uma vez não é mais. Eu já disse algumas vezes aqui que é muito gostoso, muito, no mínimo curioso, acompanhar a evolução da ciência, né? E a gente, por exemplo, meu pai cresceu na roça, e a maneira de conservar alimento na roça, quem é da roça sabe, era num latão desse tamanho de banha. Banha era a geladeira da época, não é? Que conservava os alimentos. E para cozinhar, não tinha esse negócio de desembanhar, não. Tirava dali, botava na panela e ia com banho e tudo. E papai está lá firme e forte, graças a Deus fez 80 anos esse ano, acho que tem a saúde, tirando a diabetes que apareceu agora há 2 anos, mas vai longe, se Deus assim mantiver, acho que tem até mais força do que eu, parece. Aí eu cresci dizendo assim, banha faz mal, dá colesterol. Não é? Nossos antepassados, foi assim também, Dalci, lá no seu cantinho, não é? Era tudo na banha. Aí quando eu cresci, não pode banha. Recentemente eu li nessas revistas de ciências, a gordura de porco é boa. Beleza, então bacon está liberado agora. Ou seja, a gente não sabe mais em quem acreditar. Já parou para perceber nisso? A gente não sabe mais. É um tempo de dúvida. Assim como também é uma geração que está se tornando cada vez mais egoísta, egocêntrica. Mais uma vez nessa semana veiculou uma reportagem num telejornal da semana de que esta geração, veio um fisiatra, um ortopedista, dizer que essa geração está involuindo, ou seja, está voltando ao seu estado primata, porque agora a nossa geração só sabe andar assim. E por onde você vai, você vê as pessoas assim. E aí os fisiatras e ortopedistas já estão dizendo que a incidência de pessoas em pronto-socorros ortopédicos está cada vez maior, por torcicolos, por torções, por tendinites. Dores que a geração anterior não tinha, não essas. Isso é um reflexo tecnológico, mas que na verdade evidencia a individualização do ser humano. Nós estamos cada vez mais dominados pelas redes sociais que nos isolam. Já há uma frase clichê que diz aí, né, que as redes sociais ou a internet aproxima quem está longe e infelizmente afasta quem está perto. Semana retrasada, minha casa cheia de sobrinhos, por conta de final de ano, eu entrei no quarto da Letícia, quando eu vi 5 meninos e meninas, né, os meus sobrinhos, todos eles no mesmo lugar e todos eles com a cara no celular. E eu disse, pessoal, vamos desligar esse celular aí, vamos pelo menos jogar um jogo de tabuleiro, vamos embora, vamos para a piscina, vamos fazer alguma coisa. Ah não, aqui está mais fresquinho, porque o ar-condicionado estava ligado. E é o que acontece. A ironia desta geração tecnológica é que ela está cada vez mais voltada para si mesmo. E, atrelado a isso, o pecado, que nos torna naturalmente egoístas, está nos tornando cada vez mais interessados no melhor eu, primeiro eu, tudo para mim. E assim vamos desenvolvendo uma geração cada vez mais egoísta. Além desta marca da nossa geração, também nós temos visto mudanças rápidas demais na nossa sociedade, na nossa estrutura. A nossa estrutura social vai mudando, definições, conceitos, família, ideais e ideologias, com as quais temos que aprender a lidar todos os dias. E se elas são boas ou ruins, nós temos alguns valores que nos ajudam a definir aquilo que é bom ou ruim, mas algumas outras mudanças nós só vamos ver daqui a algum tempo, se de fato elas refletiram uma evolução ou não da nossa sociedade. Mudanças muito rápidas naquilo que nós entendemos ser o tempo. Hoje em dia tudo é instantâneo, não temos tempo para mais nada, a nossa agenda cheia, ocupada, frenética. A nossa forma de se relacionar hoje virou muito mais virtual do que real, como eu acabei de ilustrar com os meus sobrinhos, é uma realidade. Você tem na sua página do Facebook, você diz lá que tem 2.300 amigos, mas muitas vezes há muita gente solitária e depressiva, mesmo tendo na sua página social uma lista de 2.000 e tantas pessoas que se dizem amigas. Ou seja, a nossa geração mudou inclusive o conceito, porque quando eu ainda era criança, isso não era amigo. Amigo era aquele camarada que mesmo
durante o dia estava no meu portão, andávamos de bicicleta, íamos para longe, colhíamos frutos nos sítios ali da redondeza de Senador Camará. E este cara é até hoje meu grande amigo. Mas nossas gerações vivem mudanças muito rápidas. E até mesmo no linguajar, na comunicação. A gente já parou para pensar, já percebeu, eu também já citei isso outras vezes, os nossos filhos vão falando uma linguagem diferente que parece até um outro idioma. Parece uma outra coisa. Os pais têm que se atualizar. Porque são verbetes, são frases, são alguns ruídos, que muitas vezes dizem uma frase inteira que você fica assim, quê? Sim, mudanças muito rápidas. E por isso nós precisamos de respostas para uma geração que está chafurdada em dúvidas, dominada pelo medo, vivendo o domínio, a tirania do egoísmo, e que é uma geração que sequer se conhece, porque as mudanças são tão rápidas, que sequer você tem condições de absorver o novo que está lá fora. Então Paulo fala, coisas novas, mas espera aí, devagar aí, porque é tanto lançamento, é tanta novidade, é tanta mudança, são tantos conceitos, são tantas novas palavras, que eu nem sei mais como é que se vive neste tempo. E acredite que no auge da minha juventude de 45 anos, quando eu começo a lidar com os mais novos, eu acho que eu estou ficando realmente velho. Porque tem coisas que eu já não consigo acompanhar. Mas eu me esforço para me manter jovem, jovial e entusiasmado e motivado e, acima de tudo, otimista. Porque, baseado nesse texto, em Cristo, eu aprendo a viver todas as coisas novas, na medida em que Deus procede e realiza em mim a obra da reconciliação. E eu queria então, a partir desse texto que lemos, mas um pouquinho antes, extrair alguns elementos que eu entendo serem o que de novo, o que de novidade Deus realiza em nós por meio da reconciliação em Cristo e que se contrapõe, que se apresenta como a nossa resposta a esta sociedade que está dominada pela dúvida, dominada pelo medo, dominada pelo egoísmo e dominada por mudanças tão rápidas que nós nem conseguimos acompanhar. Lá no versículo 6, do mesmo capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor, porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Esta afirmação do apóstolo Paulo deve nos dar a certeza de que, ainda que o mundo esteja inundado ou afundando em dúvidas, Paulo diz com toda a convicção: nós temos confiança. E ele diz por quê? Porque nós aprendemos a andar, a viver por fé e não pelo que se vê. Tanto numa sociedade que tem tantas mudanças e por isso gera tanta insegurança, tanta dúvida, tanta incerteza, o apóstolo Paulo diz que em Cristo é possível viver uma novidade. Com Cristo temos certeza, com Cristo temos confiança, com Cristo nós não dependemos das novidades, mas estamos firmes e convictos de que a fé vale a pena. Eu entendo que a declaração do apóstolo Paulo, nesse contexto em que ele está falando de novidade, em que ele está falando de coisas que se veem, coisas que não se veem, é que diante da dúvida, diante da incerteza, diante da insegurança que a nossa geração vive por conta de tantas mudanças, de uma velocidade instantânea com que as coisas acontecem ou são noticiadas, neste mundo tão globalizado como o que aconteceu essa semana, de que um problema financeiro lá na China muda todo o mundo e o nosso dólar aqui continua subindo loucamente. E eu pergunto, o que eu tenho a ver com a China? Aí eu vou no mercado e vejo, eu tenho tudo a ver, porque a China invadiu o mundo. Eu entendo, na verdade você acaba entendendo que a realidade do mundo globalizado, a camiseta que você veste, o óculos que você usa, o brinco, as mulheres, aí, as maquiagens que vocês compram, tudo hoje é da China. Então o que acontece lá não tem jeito, se reflete aqui. E você está comprando coisas de qualidade. É tudo chinês, gente. Tudo chinês. E aí a gente, para viver um mundo como este,
Você fala, no que eu vou me apegar? E Paulo diz, apegue-se à fé, porque a fé faz a vida valer a pena. Estamos confiantes. Paulo diz, não importa o que aconteça, temos sempre confiança, sabendo que tudo pode mudar, versículo 6, mas estamos presentes no corpo, estamos ausentes no Senhor, mas ele diz, porque nós vivemos pela fé. Aquilo que se vê não pode nos mover. Aquilo que se vê não pode ser a nossa principal motivação. Aquilo que se vê, aquilo que se anuncia, aquilo que se apresenta, não pode ser o fundamento daquilo que nós somos ou fazemos, mas nossa vida precisa estar em confiança naquilo que Deus é. É novidade. Sim, isto é novidade. Para um ano novo começar com novidade, eu desafio você a colocar a sua confiança naquilo que não se vê, sabendo que o Senhor é glorioso, é poderoso para realizar aquilo que Ele quer fazer. E por isso que o apóstolo Paulo diz, nada muda, eu estou confiante. Mas os prognósticos são os piores possíveis. Mas o cenário é ruim. Mas Paulo diz, nós, porém, temos confiança, porque não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela fé. Além disso, além da confiança como o algo novo que Cristo opera em nós, lá no versículo 9, Paulo diz assim, por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele, pois é necessário que sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Em contraste com uma geração, com o mundo, com uma sociedade que está cada vez mais voltada para si mesma, uma sociedade que está cada vez mais preocupada só com o seu próprio umbigo, uma sociedade que está cada vez mais individualizada, dominada por seus smartphones, por seus computadores pessoais, sentindo-se realmente o centro de todo o universo, porque é isso que a mídia tenta mostrar, que você é a coisa mais importante que existe. O que importa é o que você quer, o que importa é o que você sente, o que importa é o que você precisa, o que importa é o que você acha. Paulo diz, em contraste a isso, Cristo nos faz novas pessoas quando nós, então, aprendemos a viver para agradar a Deus. Em contraste com uma sociedade egoísta, em Cristo nós somos desafiados a abrir mão do que é o meu prazer, do que é a minha realização, para viver para dar alegria ao Senhor. Ou seja, será que o nosso jeito de viver, será que os nossos planos, será que os nossos ideais vão fazer o Senhor sorrir para nós? Será que o nosso jeito de viver vai trazer a alegria ao coração de Deus? Porque é isso que significa agradar a Deus. É fazê-lo sentir-se realizado. Como lá no dia do batismo de Jesus, os céus se abriram e ouviu-se do céu uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, que me dá muito prazer. Em Cristo, e reconciliados com Deus, deixamos para trás um modo de viver do mundo para assumir um jeito de viver em Cristo, que é viver pela fé, confiantes, não no que se vê, mas no que se crê, e agora vivendo para agradar a Deus. Quando nós fazemos as nossas escolhas, quando nós tomamos nossas decisões. Quantas vezes no gabinete pastoral, nas clínicas, no atendimento, nas oportunidades e privilégios que eu tenho de conversar com o meu rebanho, muitas vezes as pessoas chegam e falam, pastor, eu estou com esse problema e eu vim aqui, o que o senhor acha? Normalmente a pergunta que eu faço eu devolvo, o que você acha? E eu descubro que as pessoas crentes sabem o que fazer. Falta-lhes a coragem para prosseguir. E às vezes só que nós vamos fazer dar um empurrãozinho. Você sabe o que tem que ser feito de certo. É assim que nós lidamos com o pecado. Nós sabemos sim o que é pecado. Na verdade, a massa da humanidade sabe o que é errado e sabe o que é certo. Ninguém rouba, ninguém falsifica, ninguém corrompe ou é corrompido, ninguém mente, ninguém trai, ninguém adultera, assim, não sabia. Tanto é que as coisas escusas são feitas às escuras.
E isso já é uma evidência clara e inegável de que o ser humano tem uma consciência moral, o que isso para mim revela o ato criador de Deus, o criativo de Deus, e não uma evolução lógica, uma evolução espontânea. Não, o fato de que o ser humano tem consciência, sim, e a própria ciência vai dizer que esta perda de consciência reflete uma anomalia, reflete uma enfermidade da mente, mostra que Deus nos fez com esta capacidade, nós somos criados por Deus. E quando Paulo diz, nós decidimos viver para agradar a Deus, é porque em algum momento nós tomamos uma decisão, eu quero que as minhas escolhas reflitam a vontade de Deus. E não eu cair no laço, tropeçar e depois dizer, eu não sabia. Não sabia que mentir é errado? Não sabia que roubar é errado? Não sabia que trair é errado? Não sabia que adulterar machuca, fere, destrói a sua vida, destrói a sua família, a sua história? Pois é, todos nós sabemos como agradar a Deus. O que falta-nos é a vontade, a decisão de dizer, eu vou viver para agradar a Deus. Eu vou abrir mão daquilo que soa mais prazeroso para mim, em favor daquilo que eu sei agradará o coração de Deus. Na semana que passou, não sei se foi a última semana ou se ainda vai ter mais um pouco, mas nós, irmãos, compartilhamos muito a possibilidade de assistir ao filme Quarto de Guerra. Não vou dar nenhum spoiler aqui não, porque na verdade vou citar outro filme que esteve nesse mesmo patamar aí, o filme Eu Acredito na Cruz, ou Você Acredita na Cruz, não sei se era uma pergunta ou uma afirmação, que esteve nos cinemas no ano passado, e agora está em alguns canais de televisão, de filmes, e é um filme tão bom quanto este. Mas nesse filme há o dilema de um bombeiro, esse filme sobre a cruz, um dilema de um bombeiro, em que ele estava atendendo a um paciente, a um acidentado, e este acidentado, em vias de morrer, ele clamou por misericórdia, então aquele bombeiro pregou o evangelho para ele. E por causa disso, quando a mulher chegou, a viúva então chegou e viu uma cruz na mão daquele já falecido acidentado, entrou com um processo contra aquele bombeiro, porque num contexto americano você não deve impor a sua fé a ninguém, e ela então acusou o bombeiro de estar fazendo proselitismo, de aproveitando-se da situação, enfim, aquele bombeiro estava em vias de perder o seu emprego. E a mulher dele disse, você vai fazer isso? Você vai manter a sua versão? E ele disse, eu preciso fazer o que é certo. Ela disse, mas vai custar a sua carreira, vai custar o seu emprego. E ele disse para ela, eu não posso fazer outra coisa. Estava diante dele a decisão entre negar que havia feito isso, dizer que não evangelizou aquele acidentado minutos antes dele morrer, salvar a sua carreira, livrar-se daquele problema, manter o sustento da sua família e prosseguir na sua carreira de bombeiro. Mas ele disse, eu não posso fazer isso. Se manteve firme o seu propósito até o fim. Será que este tem sido a nossa coragem de viver em contraste com o mundo? De viver em contraste com a velha natureza, em que nós vivemos para nos defender os nossos direitos, defender o nosso prazer, defender aquilo que nós achamos que é melhor para nós? Mas Paulo diz, nós queremos agradar a Deus. Por quê? Ele completa no versículo 10. Porque nós vamos ter que explicar para Deus tudo. E isto é temor. Temor não é o medo de querer se esconder de Deus hoje. Temor é a consciência de que em algum momento nós daremos contas e teremos de responder para Deus por que você não fez, ou por que você fez desse jeito. Russell Shedd, numa reflexão sobre este versículo, ele diz, diante de Deus não teremos desculpas, palavras do Dr. Russell Shedd. Não haverá desculpas. Não vai ter como dizer, porque a sociedade era assim, porque a minha geração era assim, porque os meus amigos fizeram isso, porque aquela igreja era desse jeito, porque o pastor, porque o diácono, porque o meu professor, porque o meu pai, porque minha mãe. Nós somos assim, mesquinhos. Porque quando nós somos pegos em algum erro, alguma falha, nós dizemos que a culpa é, na verdade, de outro, que nos pressionou, que nos influenciou, que nos dominou, que nos enganou. A gente sempre usa o direito de resposta, de defesa,
para acusar alguém que efetivamente leva a culpa que seria nossa. E o que Paulo está dizendo? Versículo 10, porque todos nós vamos apresentar-se diante de Deus, tribunal de Cristo, e não haverá desculpas. Já parou para pensar sobre isso? Talvez entre nós você até possa dizer, meu pai, minha mãe, a religião, a sociedade, presidente do Brasil, o contexto, porque no país. Mas você sabe o que tem que ser feito. Às vezes tem um preço alto. Quantas vezes há um custo alto para você ser justo, correto e íntegro? Mas o que importa? Paulo diz, nós decidimos agradar a Deus. Por quê? Porque sabemos que um dia vamos prestar contas. E diante de Deus não haverá desculpas. É por isso que Paulo diz no versículo 17, em Cristo, por isso que o versículo 17 começa com uma preposição, portanto. Então nós podemos fazer toda a ligação do que eu estou dizendo até aqui para dizer, finalmente, se alguém está em Cristo, é nova criação. As características do seu tempo, a pressão da sua sociedade, as marcas da sua geração, não podem exercer influência com você a tal ponto de você perder a sua confiança e perder a sua fé. Viver para não agradar a Deus e agradar a si mesmo. E perder a consciência de que nós teremos de nos explicar diante de Deus, quando no final de tudo Ele nos perguntará, por quê? Por que então você fez isso? Ou, por que você escolheu não fazer assim? E finalmente no versículo 14, pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morreram. Na sua versão talvez esteja assim, porque o amor de Cristo nos constrange. Não é o constrangimento vexatório, não é esse sentido. Literalmente, o conceito aqui é de uma camisa de força. A ideia que Paulo está usando é o seguinte, o amor de Cristo é a razão de você fazer o que tem que ser feito e de você dizer não ao que não deve ser feito. O amor de Cristo por você é a sua camisa de força, para tirar de você todas as desculpas que normalmente você usa, para continuar sendo velho, fazendo coisas velhas, refletindo a velha natureza. Mas quando nós temos a grandeza da dimensão do amor de Jesus por nós, nós nos sentimos constrangidos a dizer, não existe outra possibilidade, senão viver para agradar a Deus. Se não viver para ser confiantes, se não viver para fazer o que é certo. Estas são as coisas novas que Cristo faz em nós. As coisas velhas, ou seja, a forma como o mundo sem Deus vive, não pode de forma nenhuma destruir aquilo que Deus fez por meio da cruz. Mas é o amor de Cristo que nos constrange, que nos motiva, e que nos fala, eu não tenho outra escolha a não ser viver o novo, em novidade de vida, refletindo a glória de Deus em mim. Queria que você fechasse os olhos, abaixasse sua cabeça neste momento e pensasse sobre o verdadeiro amor e a verdadeira motivação que leva você a fazer o que você faz, mas especialmente a ser quem você é. Uma vez que nós ainda estamos no dia 10 de janeiro, não chegamos nem a vencer a primeira quinzena, ainda há tempo de fazer planos, estabelecer metas, mas se eu puder ajudar você, eu quero dizer a você, viva o novo de Deus, viva em novidade de vida, permita que o Espírito Santo opere em você, uma nova vida que só Cristo pode fazer. E para que, em contraste com o mundo em que vivemos, um mundo de dúvidas, um mundo egoísta, um mundo que está chafurdado e lameado por mudanças que nem ele próprio consegue controlar, o Espírito Santo opera na sua vida algo novo. Você pode viver diferente. Você pode ser diferente.
E a proposta que a Bíblia nos traz nesse contexto é que a novidade de vida em Jesus nos faz viver em confiança, mesmo que à nossa volta tudo nos leve a ter dúvidas, mas nós temos fé. Não pelo que vemos, mas no que cremos. Em novidade de vida, nós tomamos uma decisão. Queremos viver para agradar a Deus. Porque sabemos que daremos explicações. Por que fizemos ou por que não fizemos. E diante de Deus não haverá desculpas. E por último, é saber que em Cristo, o amor que Ele teve por nós ao derramar o seu sangue na cruz, precisa ser a única razão para sermos quem somos e fazermos o que fizermos. Ele morreu por nós. Não há na história um amor tão grande, um amor tão lindo, um amor tão profundo. Ele morreu por você. E porque Ele morreu por você, você precisa viver por amor a Ele. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesta hora eu quero clamar a Ti, que o Teu Espírito Santo complete em nosso coração a palavra de vida que ouvimos das Escrituras e que fomos desafiados a viver ao longo deste novo ano em novidade de vida. Se o mundo viver em dúvidas, nós viveremos em confiança. Se o mundo viver para si mesmo, nós viveremos para Ti. Nós queremos agradar a Ti. Se o mundo vier a viver entregue aos seus próprios desejos, no ceticismo de um ateísmo ideológico, nós manteremos a consciência de que prestaremos contas a Ti de tudo que fizemos ou deixamos de fazer, e não haverá desculpas. Por isso nos submetemos a Ti e queremos viver para amar-te, porque o Teu amor nos motiva, o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos faz nova criatura. Obrigado, Senhor, porque o que é velho pode ficar para trás. A velha natureza, os velhos hábitos, as velhas manias, o velho jeito de viver. E em Cristo somos novos. Que este novo ano nos traga também novas experiências, novas expectativas, mas acima de tudo, uma nova vida em Jesus. Em nome dEle, por Ele e para Ele que eu oro. Amém. Pastor, eu queria te agradecer mais uma vez, e também estou recebendo aqui uma revelação. Por um acaso, o pastor está fazendo 9 anos aqui? Sim. Como é que eu sabia? Uma salva de palmas para esse servo de Deus. Oh, gente, pois é. Pastor, que Deus continue te abençoando ricamente. E que te dê, continue te dando essa graça, essa misericórdia, esse amor dessa igreja. Amém. Que eu digo, em 37 anos, 37 anos de ministério, eu pude ver assim que muitas pessoas têm medo de pregar sobre algumas partes da Bíblia, sim. Porque para alguém pregar sobre algumas partes da Bíblia, só realmente tendo um coração de uma igreja que é família. Eu confesso para o irmão que nunca vi ninguém pregar sobre a genealogia de Jesus. Quem prega é porque realmente é um pastor abençoado de uma igreja que tem muito carinho. E olha que bênção. Pastor, meus parabéns, que Deus continue lhe abençoando e que dê muitos anos de vida aqui nesse ministério. Vocês amam o pastor de vocês? Está mentindo ou está falando a verdade? Pastor, mais uma salva de palmas para o pastor. Muito obrigado, pastor. Que Deus lhe abençoe. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte:
do que eu tenho visto aqui e ouvido, eu não vou ficar preocupado com as marchas que o capeta quer fazer. Vai fazer! Não ri, é sério, irmão. Tu quer fazer? Vai fazer! Já vi esse negócio de marcha gay, marcha daquilo. Menina, tu viu? Em todo mundo aqui está proibido de buzinar o WhatsApp do pastor. Não mate esse homem do coração. Você não me vai mandar foto de capeta 3 horas da manhã. Pastor, tu viu isso? Porque eita, sangue de Jesus tem poder. Então, como foi colocado, irmãos, em nome de Jesus, deixa para lá. Capeta quer mesmo é propaganda. Diga assim: meu celular está consagrado. Então não põe nada lá que não é de Deus, não. Se o povo diz assim, irmão, você diz, irmão, eu vivo a orar, manda os outros orar. A palavra de Deus foi colocada de uma forma tão linda, tão maravilhosa. Pastor, mais uma vez o Senhor nos abençoa a todos e a mim também. Eu acho que o problema é o seguinte: a gente precisa, numa expressão bem simples nordestina, criar vergonha na cara. É verdade. É porque Jesus Cristo morreu por nós, fez o seu sacrifício na cruz do Calvário, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. É bom a gente começar até a dizer assim: quem não é nova criatura, não está em Cristo. Nossa, entendi de uma forma diferente. Porque às vezes me dá uma dó no coração, quem te olha para o irmão na igreja, encara ele assim. E ele com aquela expressão de celular de 20 anos de categoria, todo torto. Aquele cara que o irmão pregou, todo torto. Nem olha nos olhos. Irmão, levanta, ressuscita e olha para mim. E como é que está a sua vida? Está bem. E se tu bobear, tu acaba caindo, porque ele vira a cabeça, cai os dois. Não ri, irmã, isso é coisa séria. Pastor, dentro do que foi colocado, uma coisa que eu ilustro com carinho é o seguinte: nós somos embaixadores por Cristo. E a Bíblia diz que é como se nós, não é como se Deus exortasse através e por meio de nós. Olha o temor. Às vezes a gente fica com medo de falar para as pessoas, de exortar alguém, essa comunidade, porque nós sabemos que a Bíblia fala para a gente também que a gente deve estar com o coração pronto em santidade antes de abrir a nossa boca. Então às vezes o irmão chega: irmão, tem uma palavra para te dizer. A Bíblia diz o seguinte, que você não deve. Aí tua consciência fala: tu tem certeza, hipócrita, que tu vai falar isso? Quando tu faz 10 vezes pior. Irmão, o que foi, irmão? Nada não, vou estar orando por você. Ai, pastor, está tão difícil hoje a gente agradar as pessoas. Eu até pensei em lhe dar um presente por esses 9 anos, mas eu andei, rodei, procurei achar alguma coisa, made in Brasil, ali, aqui, não achei. É tudo feito na China. Isso. Então resolvi realmente te dar uma oração, uma palavra de carinho, que a gente possa, em nome de Jesus, o nosso coração entender que também Mateus 4,4 está relacionado com essa palavra, onde diz que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, daqueles que Ele quer que sejam seus embaixadores. A sua boca pertence a Jesus, sim ou não? Sim. Jesus chamava palavrão, sim ou não? Não. Jesus Cristo fica chateado quando alguém cruza na sua frente, sim ou não? Houve silêncio sobre a face do alcance. Meus irmãos, mais uma vez o Senhor Jesus nos lembra hoje à noite que Ele morreu. Tu tem que morrer para ti mesmo, homem. De uma vez o irmão disse: nossa, estou tão cansado, trabalho tanto, estou quase morrendo de tanto trabalhar. Eu falei para ele: é bom que tu morra. Mas por quê? Porque daí quem sabe Jesus vive em ti. Enquanto nós não deixarmos Jesus viver através de nós, com a nossa boca, o nosso entendimento, o mundo não vai conhecer e vai continuar fazendo passeatas e desfiles baratos. Que Deus nos oriente e que a gente possa viver esse evangelho, abrindo a boca e proclamando Jesus de uma forma verdadeira. Que realmente a gente possa entender que essa lembrança do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus
tem a ver com lembrar quem nós somos, lembrar que já morremos. E se Missões Mundiais mandar uma carta dizendo: pessoal, tinha um grupo, um time de futebol de crentes, todos morreram, eis que existe uma lista de convocação, quem quer jogar? No campo da Síria. Não tem vaga para preparador físico, técnico. Quando um sai, quem entra no lugar? Jesus indo, quem entrou no lugar para ser emissário dessas boas novas? Que Deus abençoe você e que ao participar da ceia do Senhor, você possa entender que realmente, somente depois da morte, há a ressurreição. Se morremos com Ele também ressuscitaremos. Que Deus abençoe vocês. Uma grande salva de palmas para essa família de Deus, vencedora. Isso aí, pastor, muito obrigado e que Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Maranhão. Esse é o ministério que ele faz de apoio à mensagem bíblica, complementando, trazendo uma visão mais lúdica do ensinamento bíblico. E ele está no Rio e vai ficar pelo Rio. Hoje de manhã já queria entregar a ficha para ele ser membro do MEIA já. Eu disse para segurar um pouquinho, né? Mas tem sido uma bênção ter você aqui por perto de nós. Que Deus mantenha o seu ministério, o seu trabalho de evangelização por meio dos bonecos e do apoio à pregação da palavra de Deus. Deus abençoe Maranhão e sua